Muito bem, escritores e escritoras. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 4 requisitos fundamentais para você criar um grande herói. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Anatomia da História. Eu tenho certeza que você lida com essa questão sempre que você vai tentar criar uma história. Como criar uma personagem no papel que reflita a complexidade humana? Da mesma forma que um mestre vai pintar um quadro, você precisa criar essa personagem em camadas. Então, o primeiro requisito essencial na hora de você criar um grande herói é: faça a sua personagem principal ser constantemente fascinante. Qualquer personagem que vai ser o foco e vai conduzir a sua história, ele precisa agarrar muito firme a atenção dos leitores. A gente não pode ter nenhum tempo inerte com esse nosso personagem principal. Nada de ficar boiando ou viajando na maionese ou tantas outras metáforas aqui para matar o tempo do seu leitor. Se em algum momento o nosso personagem principal ele se torna entediante, maçante, a história ela vai frear por completo, é como puxar um freio de mão. E aquele ímpeto narrativo, aquela força que impele a história em frente, vai perder a força. Um dos melhores jeitos de você agarrar essa atenção do leitor pelos cabelos e manter essa firmeza do foco é você criar um protagonista misterioso. A gente quer mostrar para o leitor ou para a audiência que o nosso herói está escondendo alguma coisa. É que o leitor pense consigo mesmo: esse personagem está escondendo alguma coisa e eu quero descobrir o que é isso. O segundo requisito fundamental na hora de você criar um herói impactante para sua história é: faça o leitor se identificar com o personagem, mas não demais. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa coisa de que a gente tem que fazer o leitor se identificar com o personagem principal para que isso gere um envolvimento emocional com a história. Mas o que isso quer dizer na prática? Na verdade, o leitor ele vai se identificar com a personagem com base em 2 elementos: o desejo da personagem e o problema moral que essa personagem enfrenta. O desejo ele vai empurrar a história adiante, porque a gente quer que o herói alcance sucesso, a gente quer que o herói seja bem sucedido nessa busca por um objetivo. Já o problema moral, ele é uma luta mais profunda interna da personagem, que diz respeito a como ele viver corretamente, como ele viver de uma forma adequada perante aos outros no mundo. E isso também é uma coisa que a gente vai torcer para que o herói resolva até o final da história. Agora, muito cuidado para o leitor não se identificar demais com essa personagem. É preciso que exista um certo espaço para que o leitor possa dar um passo atrás e, digamos dessa forma, julgar ou criticar o herói. Somente assim a gente vai conseguir acompanhar essa transformação e o crescimento do herói. Sem esse distanciamento, a gente vai atenuar demais a noção de um aprendizado ou de uma lição que a nossa história esteja trazendo. Muito bem, agora o terceiro requisito essencial na hora de você criar um grande protagonista. Faça o leitor ter empatia pelo herói, mas não compaixão. Pois é, agora você está vendo que a gente está aqui no laboratório do escritor, misturando substâncias que podem ser explosivas quando combinadas. Então a gente tem que saber dosar isso muito bem. A gente ouve muito falar que para gerar essa identificação com o herói, a gente precisa criar uma personagem que seja agradável. Isso é valioso de fato, porque isso vai fazer com que a gente torça pelo sucesso do herói. Mas me diz uma coisa, não existem inúmeros protagonistas que não são nada agradáveis, mas ainda assim eles são fascinantes? Não é só porque um personagem é desagradável ou antipático que a gente vai levantar e sair andando ou abandonar a leitura. O que é realmente importante aqui é que os leitores compreendam os motivos do herói, compreendam os porquês do herói escolher fazer o que ele faz, mas não necessariamente concorde com as ações em si do herói. Então, quando a gente mostra o porquê o herói escolhe fazer o que ele faz, a gente vê a causa da ação, o que gera empatia, mas não necessariamente a gente vai concordar com essas ações, o que seria a compaixão. E agora para o quarto requisito fundamental na hora de criar um grande herói: dê ao seu herói uma necessidade psicológica e também uma necessidade moral. Personagens impactantes vão sempre ter ambas. Uma necessidade psicológica afeta somente o herói.
Já uma necessidade moral tem a ver com aprender a agir corretamente com os outros. Quando a gente dá uma necessidade moral pro herói, além de uma necessidade psicológica, o que acontece é que a gente vai aumentar o efeito, o impacto emocional que a nossa história pode trazer, e assim, naturalmente, a gente vai gerar uma potência muito maior na hora de impactar as emoções do nosso público ou audiência. E esse, com certeza, é o nosso objetivo como escritores e escritoras. E aí, esse conhecimento foi útil para você? Então lembra de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal Anatomia da História, que as dicas para escritores e escritoras estão só começando.